estar aqui com vocês, de Newark, né, como vocês falam. E hoje, enquanto eu estava olhando aqui no meu computador, hoje é dia 17 de março, hoje eu completo 21 anos de prestação prestação de trabalho, né? De trabalho na obra do Senhor de forma assalariada. Então, eu estou muito feliz. Foi no dia 17 de março de 2000 que eu entrei na obra do Senhor. A princípio, como professor de Bíblia nos colégios lá da região do centro-oeste do Brasil, né? Onde eu atuava nos colégios como professor de ensino religioso, professor de filosofia e também havia uma matéria que eu gostava muito, Vivian, que era Educação para a Vida, EPV. Eu achava muito legal aquilo ali. E como eu era então solteiro e eu vi aquele conteúdo assim, eu falei, eu amei isso aqui. E o que eu fazia? Eu pegava uma tábua de passar roupas, um ferro de passar roupas, e eu levava para a sala de aula e ensinava os meus alunos a passar roupa. E eu me lembro que algumas meninas se davam muito bem, alguns meninos tinham meio vergonha. E o que eu fazia? Eu era solteiro, eu levava as minhas camisas, as minhas camisetas, eu levava as minhas calças, né? E pronto, a meninada se divertia. Eu lembro que a coordenadora passava assim, olhava, falava, uau, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver, né? E lá estava o professor de EPV, de Educação para a Vida, ensinando os alunos a passar roupas. Aí eu me lembro que eu pegava as minhas gravatas e levava, e ensinava eles a dar nó de gravata. Tudo isso está vindo da minha mente agora, né? E assim foi 2000, 2001, 2002, e no finalzinho ali de 2002 eu recebi uma consulta de um amigo meu, pastor Fernando Iglesias, com quem trabalhei durante esse período lá em Goiás, lá em Goiânia. Ele era o pastor da Igreja Central. Eu dava aulas no Colégio Adventista e também estudos bíblicos nas conferências que ele falava, que ele fazia e tal. E eu recebi a consulta para fazer parte da Rede Novo Tempo, na época em Nova Friburgo. E eu perguntei para ele, amigo, você quer me levar para trabalhar com você para fazer o quê? Ele falou, Ailton, eu estou sendo sondado para ir para o Está Escrito e eu quero que você me ajude a fazer sermões e estudos bíblicos. Eu falei, vamos junto. E assim eu fui para Nova Friburgo, fiquei 2003, 2004. Em 2005 eu me mudei para Jacareí, onde estamos até hoje, né? Eu fiz parte daqueles que vieram de Nova Friburgo, eram 50 funcionários que vieram de Nova Friburgo para Jacareí, e hoje você multiplica isso por 10, né? Já somos 500 funcionários aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Trabalhamos 8 anos com o pastor Iglesias, 7 anos com o pastor Ivan, e estamos agora com o pastor Gilson Brito. Eu falo que eu sou igual Daniel, eu já passei pelos reis, os reis vão passando e eu vou ficando, né? E o Senhor está conosco, louvado seja Deus. Tive a grata satisfação de ser convidado pela equipe da TV para ajudar no programa Bom de Bíblia, e tem sido uma bênção. Eu fui um diretor JA e eu me divirto fazendo ali as perguntas do Bom de Bíblia. Para a honra e glória do Senhor, é o programa de maior audiência na TV, eu fico muito feliz com isso. Muita gente assistindo ao programa Bom de Bíblia. E ajudamos o pastor Gilson Brito na Voz da Profecia, né? E aqui, na realidade, eu sou um prestador de serviços. Quem precisa das minhas anotações, das minhas pesquisas, me procura. Sirvo a quem precisar. O meu computador, eu tenho sermões do Bulhão, tenho sermões do Estina, tenho sermões todos ali que trabalharam comigo.
e eu vou distribuindo isso. E é interessante que às vezes alguns deles me procuram falar, Hilton, aquele sermão assim, assim, você tem ele aí, não tem? Eu falei, tenho. Me passa, e eu vou e passo aquilo. Só que tem um detalhe, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vocês conhecem esse provérbio. Eu não escrevo as minhas mensagens. Eu escrevo para os outros, mas as minhas mesmo eu não escrevo. E este tema de hoje, Vivian, quando faltar 5 minutinhos, você faz assim, que aí eu vou saber que falta 5 minutos e aí eu me programo. Na televisão a gente sabe que tem horário para começar e tem horário para terminar também. Amados, eu quero abrir a Bíblia com vocês. Se você tem a Bíblia, abre. Se você não tem, redobre a sua atenção, para você prestar mais atenção, para não se distrair. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, a partir do verso 35. Hebreus 10, 35. Eu estou com o meu celular aqui, Vivian. Se acabar a energia aqui em casa e acabar a internet, eu tenho meu celular aqui do lado, eu ligo ele e a gente continua. Porque nós estávamos um dia desse num treinamento com o pastor Ted Wilson e acabou a energia da casa dele e ele acabou a mensagem ficando incompleta para nós, né? Mas eu falei, então já vou deixar aqui por prevenção, né? Ok? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 36, diz assim: com efeito, tendes necessidades de perseverança. Algumas outras versões diz de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que promessa? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. 38. Todavia, o meu justo viverá da fé. Este verso me dá a clara certeza de que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Por quê? Tem gente que fala, mas por que ele não se identificou, né? Como ele fez em todas as outras 13 cartas, né? Amados, Paulo, ele era muito inteligente, muito sábio, e ele sabia que para falar para os outros era mais fácil do que falar para os de casa. E por essa razão, ele meio que manda uma carta anônima. Essa é a verdade. Hebreus é uma carta anônima. E eu fico pensando, se ele escreveu carta para tanta gente, para a igreja dos Gálatas, para a igreja de Roma, para a igreja ali de Colossos, para a igreja da Tessalônica, enfim, por que ele não escreveria uma carta também para os seus? Por que eu falo que foi Paulo? Ellen White fala que foi ele. Porque o meu justo viverá da fé, que é o tema, toda mensagem tem que ter um tema, então guarde bem aí, irmãos. O justo viverá da fé, e aqui diz, o meu justo viverá da fé, essa versão que eu tenho. Paulo, ele usou 2 outras vezes essa expressão. Na carta aos Romanos, ele usou essa expressão, em Romanos capítulo 1, verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E ele falou também aos Gálatas, capítulo 3, verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então veja, aqueles que são acostumados com computadores sabem que existe um recurso que é Ctrl+C, Ctrl+V, que é quando você seleciona um texto e depois você cola. Então, eu creio que Paulo fez Ctrl+C, Ctrl+V dessa expressão, o justo viverá da fé. Mas Paulo, ele copiou isso de quem? E aí eu quero convidar vocês para ir para Abacuque.
o livro de Abacuque. Nós acabamos de terminar a série do Bom de Bíblia, em que nós estudamos os profetas menores. Nós gravamos a semana passada, sexta-feira passada. E lendo o livro de Abacuque, quando chegou nesta parte, eu vi que esta expressão, o justo viverá pela fé, pela sua fé, que nós encontramos em Abacuque, capítulo 2, verso 4, foi Deus quem falou. Abacuque só registrou, mas quem falou, o justo viverá pela fé, foi Deus. Falou para Abacuque. Abacuque, eu não sei se você sabe, mas Abacuque quer dizer abraçar. Eu fui ovelha do pastor Pablo Cisneros, e o pastor Pablo, não sei se ele já fez com vocês, mas ele fez aqui conosco a terapia do abraço. E era bem legal aquele momento em que as pessoas se abraçavam dentro da igreja e tal. E agora a gente não pode abraçar, não é verdade? A gente fica tocando assim a mão e isso quando chega perto. Mas aqui no Brasil, nós estamos com um toque de recolher. A partir das 8, no estado de São Paulo, né? A partir das 8 da noite até as 5 da manhã, a gente sequer pode sair. 20 horas da noite, a gente não pode sair na rua. Hoje eu fui à igreja, ao nosso culto na igreja, eu moro bem pertinho aqui da igreja, onde o pastor Pablo foi nosso pastor aqui no Jardim América, e em chegando lá, a programação foi das 7 às 7h30. Foi transmitido pelo Facebook, porque nós não podemos ter culto presencial. Depois eu liguei meu computador e assisti a live do pastor Arilton Oliveira, que foi das 20 horas até as 21, que foi uma live só de oração. E depois eu vim aqui e estou aqui participando com vocês. Uma das coisas da pandemia é porque houve grande número de pessoas pregando pela internet. E eu, graças à internet, é que eu posso estar com vocês. Agora eu pergunto, se não fosse o Covid, nós estaríamos fazendo isso agora? Acredito que não, né, irmãos? Acredito que talvez não. Mas vamos lá. Por que Deus falou e Abacuque registrou o justo viverá da fé? Você já parou para pensar nisso? Abacuque, que quer dizer abraçar, ele foi um profeta que ele viveu num período em que estava prestes a ser invadido Jerusalém. E olha que coisa incrível, esse profeta, vocês sabem que um profeta, ele não escolhe ser profeta, é Deus que chama e que nomeia o profeta. E o profeta, ele é solicitado por Deus toda vez que há uma crise. O profeta fica na dele, tranquilo. Inclusive, alguns profetas eram, foi o caso de Amós, ele era boiadeiro, né? Plantava sicômoros, ele cuidava ali do gado do pai dele, mas ele foi chamado para um momento. A gente vê que Isaías, Deus chamou Oséias e falou, você vai se casar com uma prostituta e você vai ter filhos com ela. Deus escolheu com quem Oséias deveria casar, Deus escolheu o nome dos filhos de Oséias, Deus chamou Isaías e falou assim, você vai ser profeta, mas eu vou precisar que a sua esposa também seja profetiza. E também deu nome ao filho do profeta. E é interessante, o profeta, e Deus até chamou Isaías e falou, Isaías, você vai ficar 3 anos pelado, completamente nu, porque quando Jerusalém for invadida, vai ser assim que o povo vai ficar. As suas roupas vão se gastar e eles vão ser humilhados, eles vão ficar nus completamente. Então a gente vê que um profeta tinha uma vida muito complicada. Não era nada fácil ser profeta. O Jonas
chamou o Jonas e falou: você vai lá para Nínive, você vai pregar. Ele falou: não, não vou, não vou. Fugiu. Deus precisou mandar um peixe engolir esse profeta e falou: não, eu preciso de você. Quando Deus chama um profeta, Deus dá uma missão para um profeta, ele tem que abraçar aquilo. Vocês sabem que 2 pessoas foram chamadas antes de Ellen White para serem profetas. E eles não aceitaram. Um deles era jovem, saudável, era um jovem negro, e ele não quis. Jovem, saudável, ele não aceitou. Um era um erudito, era uma pessoa muito culta, mas ele também não aceitou. E aí Deus escolheu uma mulher. Eu encontrei isso na internet sobre ele. A minha Siri, que ela fiz uma pesquisa aqui, ela atendeu a ligação aqui. Ellen White aceitou, veja, uma mulher jovem, sem saúde, tuberculosa, anêmica, semi-analfabeta, mas ela aceitou. E Deus, nós podemos ver que maravilha que foi, mais de 100 mil páginas. E essa mensageira do Senhor. Então, a vida de um profeta não é muito fácil, não, meus queridos. E o Abacuque, ele foi chamado para uma missão. Estava prestes a ser invadido. E ele fala aqui, até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? E aí Deus fala: olha, eu estou para fazer uma obra aí, uma obra que ninguém vai acreditar quando ela acontecer. Eu vou suscitar os caldeus, uma nação amarga e impiedosa, para apoderar-se de moradas que não são deles. Eles são pavorosos, eles são terríveis, eles não têm dignidade, a moral deles não existe. Os seus cavalos são mais ligeiros que leopardos, eles são ferozes, são como lobos. Eles vão jogar redes sobre vocês. Os caldeus, os babilônicos, eles tinham um método interessante. Eles pegavam pessoas sábias, eles pegavam os mais cultos, os mais inteligentes e levavam para a Babilônia. E foi assim que foi Daniel, e foi assim que foram seus amigos. Na primeira leva foram 5 mil, depois mais 10 mil, enfim. E foram lá e ficaram lá por 70 anos. Então, o profeta, ele tem que dar essa notícia e ele fala: meu Deus, não tem outro para pregar esse assunto é muito pesado. E eu fico pensando, irmãos, quando eu vejo o que está acontecendo, eu não sei como é que está sendo a sua pandemia, eu sei como está sendo a minha pandemia. Hoje foi um dia triste aqui no Brasil, muito triste. Nós acordamos com as notícias de que 2 adventistas de uma certa assim, projeção acabaram morrendo, né? O pastor Marcos, né, Tosta, com 49 anos, deixando filhos adolescentes, deixando a sua esposa, e um jovem de 23 anos, que era um cantor ali do grupo Vocal Livre, o Esdras. E foi muito triste, e isso foi assim, pegou a gente meio que, né, porque está fugindo daquele padrão. Quando nós estávamos entrando, 2020, a gente falava assim: olha, 2020, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, porque agora veio a vacina e tal, e não sei o quê. Agora aparece algumas palavras que essa pandemia trouxe: cepa, uma nova cepa, uma nova mutação, um novo vírus. E a gente começa a ver sim, coisas tais como pessoas jovens
Porque antes eram os idosos os que tinham morbidades, né? Enfim, e agora a gente fica meio assim. E a quem a gente recorre? É aí que entra o texto que eu mencionei a vocês. O justo viverá da fé. A nossa confiança, irmãos, não pode estar no nosso plano médico. Por quê? Porque, acredite, irmãos, se você depositar a sua confiança no seu plano médico, tem algumas pessoas que, sabe, apesar dos pesares, eles estão perdendo emprego, mas alguém chega e diz assim, não, eu tenho estabilidade, eu sou funcionário público, eu tenho estabilidade, eu estou na obra, eu tenho estabilidade, eu sou, enfim, funcionário. Amigos, não seja tolo de não viver pela fé. A nossa confiança, a nossa esperança deve estar somente no Senhor. O justo viverá pela fé. O que aconteceu com os ricos no tempo de Jerusalém? Perderam tudo. Perderam tudo. O que aconteceu com as pessoas que tinham saúde no tempo de Jerusalém? Muitos foram mortos. O que acontece, irmãos, com uma pessoa que deposita a sua esperança, a sua expectativa no dinheiro? Jesus disse lá, lembra para aquele homem, né, que disse, olha, eu plantei, colhi, abasteci, os meus celeiros estão abarrotados a ponto de eu construir maiores ainda, porque a minha colheita foi muito boa. E eu vou dizer, alma, come, bebe, fica feliz, alegra-te. Aí Jesus diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E a gente observa, irmãos, havia aqui um dos maiores e melhores hospitais que temos no Brasil, é o Albert Einstein. E eu me lembro que uma das vítimas do Covid foi o Maguito, que era o prefeito de Goiânia, né? E Maguito Vilela. E ele, um político, uma pessoa, o que ele fez? Estou com Covid? Ah, não, eu vou para Albert Einstein. E ficou lá. E foi de lá que saiu o corpo dele dentro de um saco preto para ser cremado. Ou seja, estava no melhor hospital, uma pessoa poderosa, prefeito de uma cidade, uma pessoa que foi um político muito famoso, enfim, com muita fazenda, morreu. Morreu. Já não está entre nós. Enfim, a nossa confiança tem que estar apenas no Senhor. O texto diz, o meu justo viverá da fé. Voltando lá para Hebreus, capítulo 10. O texto diz aqui, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E aí diz, se ele retroceder, diz o verso continuando, a minha alma não se compraz nele. Ou seja, se ele regressar, se ele voltar atrás, se ele não depositar a sua confiança em mim, vai ser complicado a vida dele. Vai ser muito complicado. Por quê? Porque o justo precisa viver da fé. E alguém diz assim, mas quem é o justo? Amigo, justo é todo aquele que é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. É todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ah, mas eu sou pecador. Então, bem-vindo ao clube, todos nós somos. Todos nós somos pecadores. Ah, mas como é que é esse negócio de viver pela fé?
eu quero gastar alguns minutos falando sobre isso. Na sequência, o autor de Hebreus, que para nós é Paulo, no capítulo 11, ele diz, ora, verso 1, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que nós não podemos ver. E aí ele começa a falar da galeria dos heróis da fé. Pessoas que, como eu e você, seres humanos, falhos, pecadores, mas que viveram pela fé. E ele começa falando de Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício que Caim. Você lembra da história de Caim e Abel? Por que o sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não foi aceito? Puro e simples. Porque Abel, ele tinha oferecido aquilo que o Senhor havia pedido. A oferta tinha que ter sangue, sem sangue não há remissão de pecado. A oferta de Caim era muito boa, eu não tenho dúvida que aquilo que ele levou, os seus frutos, aquilo que ele levou, era coisa muito boa. Porém, não representava o Filho de Deus, representava o quê? A sua própria obra, né? As suas próprias obras. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque, ele tem uma experiência única. Ele foi o 7º depois de Adão. Quando Adão tinha 622 anos, Enoque nasceu. E ele conviveu com Adão 308 anos. Quando Adão morreu, ele tinha 308 anos. Olha que coisa interessante. Quando Adão, né, morre, ele conviveu com Adão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Bíblia fala que ele andou com Deus 300 anos depois que nasceu o filho. Ele teve o filho com 65 anos. E quando ele estava, portanto, com 365 anos, o que aconteceu? Ele foi levado para o céu. Ele saiu da casa dele e falou para a esposa dele, eu vou ali orar, como ele tinha de costume. E a esposa dele falou, ele tem um lugar onde ele gosta de orar. E ele foi para lá. E deu a hora do almoço, e deu a hora, enfim, e ele não voltou. Aí a mulher foi atrás dele, os filhos, enfim, e não acharam ele. E o texto bíblico diz que ele foi elevado ao céu. E ele está lá. Enoque, ele é testemunha ocular de tudo o que aconteceu de Adão até... Ele viu o dilúvio, ele viu tudo. E a mensageira do Senhor, Ellen White, aquela que aceitou ser profetisa, ela diz que ela teve uma visão e ela foi a um lugar chamado lugar das 7 luas, né? E ela chegando lá, ela viu uma pessoa com um turbante e ela olhou e o anjo disse, esse é Enoque. E ela conversou com ele. E ela disse, Enoque, você mora aqui? Ele disse, não, eu estou aqui de passagem, eu moro na cidade. Qual cidade? A Nova Jerusalém. Ele já está lá. E eu tenho certeza que lá também estão Moisés, Elias, Enoque. Olha, já tem 3 habitantes lá. Mas é uma cidade que está repleta. E Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu entendo que essas casas são para mim e para você. Se nós vivermos pela fé, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus. Irmãos, eu recebi um videozinho em que uma pessoa mostrou um enterro de uma pessoa muito famosa. E ele falou assim, veja, não tem carro forte fazendo parte desse cortejo, ou seja, o dinheiro dele não foi. Também não tem caminhão de mudanças levando as coisas dele.
E a pessoa dizia assim: a morte nivela todos nós. Ali não tem rico, ali não tem pobre, ali não tem jovem, ali não tem idoso. A morte nivela todos nós. Que eu e você possamos ter plena convicção de que precisamos viver pela fé. E a fé é algo, irmãos, que não tem como eu pegar um pouco da minha fé e transferir para vocês. Ela é fruto da nossa experiência com Deus. Abraão, que é o herói o pai da fé, a Bíblia diz que um dia Jesus disse para ele assim: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Amigos, prestem atenção, um dia isso também vai acontecer comigo e com você. Nós também precisaremos sair para ir para algum lugar. Que Deus possa indicar aonde a gente deve ir. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia quem estava levando ele, por isso ele foi. O justo viverá pela fé. Que eu e você possamos viver pela fé, tendo a plena convicção de que Deus é fiel. Algumas pessoas falam assim: olha, Ailton, você acha que isso vai ser o start para a volta de Jesus? Eu digo, eu espero que sim. Eu espero que sim. Por quê? Porque, irmãos, eu preciso ir para o céu logo e eu quero que Jesus volte logo. Olha, eu não sei como está sendo a sua pandemia, eu sei como está sendo a minha. Mas eu tenho presenciado na minha própria experiência coisas assim muito tristes. Muito tristes. Sábado, eu e minha esposa, minha netinha, fomos à casa do meu vizinho aqui, pastor Ezequias Guimarães, um servo de Deus. A casa dele se transformou num hospital. E ele, do jeito dele, ele chegou e falou para mim assim: Ailton, Deus não quis me levar por causa das orações. Creio nisso. Eu estava até preparado, sabe? Entrei, fui sedado, me colocaram ali, me entubaram e eu falei, eu vou. Estava em paz, tranquilo, mas o Senhor me trouxe de volta. Então eu creio que agora, não sei porque ele levou um pastor de 38 anos, como o pastor Robson, e me deixou. Então ele tem alguma coisa para mim. Eu falei, tem. E na conversa que eu tive com ele, eu disse, pastor, que seja esse o start, né? Ele falou que seja. Porque eu não suporto mais. E a impressão que eu tenho é que Deus permitiu esse Covid, irmãos. Creia nisso. Permitiu. Não criou, permitiu. Para que nós fôssemos aí, sabe, chacoalhados. Para nós começarmos a lembrar que nós precisamos viver pela fé. Posso orar com vocês? Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela orientação da sua palavra. Nela nós vimos que o justo viverá pela fé. Que a nossa fé seja fortalecida nas promessas da tua palavra. Como aquelas do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós sabemos que isso aponta para aquilo que vai estar acontecendo antes da volta de Cristo, quando as pragas estiverem caindo. Também nós cremos nas tuas promessas de que o pão e a água serão certos. Também cremos que isso acontecerá prestes da volta do Senhor Jesus. Momentos que antecedem a volta de Jesus. Pai, percebemos que algumas pessoas estão sendo chamadas, outros estão sendo, enfim, como foi o caso do pastor Marcos, o Marcão, como nós o chamávamos. Que o Senhor traga o conforto para a sua esposa e para os seus filhos, para o Esdras. Que o Senhor conforte todos os enlutados. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos faça enxergar com clareza
aquilo que está diante de nós com esperança. A nossa confiança está no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Que o Senhor possa nos dar ou uma ressurreição ali na primeira ressurreição, ou uma transformação no arrebatamento, mas que se cumpra em nós o teu querer e o teu propósito, ó Pai. Abençoe os teus filhinhos, em nome de Jesus.